sinal aqui é grande. Vamos. Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aí na nossa casa querida. Vamos começar pelo Evangelho, então, como sempre, vendo a mensagem que nos espera. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresente também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhei mais 2000. Dai àquele que vos pedir e não repilais àquele que vos queira tomar emprestado. Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. É agora a explicação do Kardec, vou ler um trechinho. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse: retribui o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. O que ele está trazendo aqui? De novo, a chave cai na lei do amor, né? E é preciso muito amor para você retribuir com o bem um mal que seja feito, né? Ainda o nosso senso de preservação, que é um instinto, né, nos leva a repelir o mal, né, e não retribuir como um bem. Só que a gente tem que ultrapassar esse instinto e trabalhar o mais sublime dos sentimentos, que é o amor, né? Kardec já falava, olha, nessa escala o espírito passa pelos instintos, ainda animalescos, depois, um pouco mais depurado, passa a ter sentimentos, e o ponto sublime do sentimento é o amor. É uma expressão de amor realmente enorme, você conseguir retribuir o mal com o bem. Simplesmente, se o indivíduo já não retribuiu o mal com o mal, está de bom tamanho, né? Mas não por covardia, aquela covardia que eu digo aqui no sentido de timidez, eu vou fazer isso, mas eu não sei se eu devo retribuir, eu não sei o que pode voltar também, aquela precaução de não acabar se machucando mais para frente, simplesmente pelo sentimento de não fazer com que o mal tenha ainda um prosseguimento, né? Porque às vezes a pessoa fala, não vou retribuir esse mal não, deixa para lá. Na verdade está cheia de vontade de retribuir o mal, mas até um senso de preservação, não vou fazer nada contra essa pessoa, não, olha quanto mal ela já me fez, pode fazer mais. Acho que o pensamento vai além disso, né? O pensamento vai para um lado construtivo. A partir de que ponto eu posso parar com esse mal para que ele vire bem? Porque o mal que a gente faz volta para a gente mesmo. Agora, o bem que a gente faz também volta para a gente mesmo, né? Então, volta ao cêntuplo. Se o bem que a gente faz a um amigo volta ao cêntuplo, imagina um bem que a gente faz a um inimigo, né? Só de não ter ódio pelo sujeito, eu acho que já é um bom caminho, né? Saber que cada um está no seu momento, cada um só consegue oferecer o que tem, e que é o momento dele oferecer aquilo, e ponto final, bola para frente, a vida que segue, vamos fazer aí as nossas tarefas do dia a dia, porque o pensamento de raiva também tem essa capacidade de travar o nosso dia a dia, né? A pessoa que fica pensando, remoendo dia a dia aquele problema, acaba
O dia só tem 24 horas, você está gastando 4 horas remoendo o problema, só vai ter agora mais 20, né? Você está reduzindo a tua capacidade produtiva, de fazer o bem, de tomar conta da tua vida, enfim. Uma reflexão interessante essa para a gente hoje. Aí não é a primeira vez que cai aqui nessa nossa leitura, né? Eu acho que é a segunda ou terceira vez que cai. Então, é interessante a gente prestar atenção nisso. Bom, vamos à prece inicial. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, a Jesus Cristo, a nossa mentora Joana, aos espíritos de luz aqui presentes, aos nossos mentores que nos cuidam, com a fidelidade que um pai cuida do seu filho. Agradecermos as nossas reflexões, sempre intuídas pelos espíritos de luz, pelos educadores aqui dessa casa do plano imaterial. Muito obrigado, que tenhamos as nossas percepções abertas nessa aula de hoje, para que consigamos produzir ainda cada vez mais na esfera moral e intelectual. Muito obrigado, graças a Deus. Agora tá. Foi nesse daqui, não é? Aí fomos dessa, aqui, né? Aqui eu acho que foi o último que a gente viu, ou não? Chegamos a ler esse? Perfeito. Lemos esse também, né? Falamos dos chakras. Perfeito. Voltei mais um, né? Aqui. Bom, eu falo um pouco sobre isso, de repente aí você já entra lendo essa parte. Gente, falávamos na aula passada sobre os chakras. Lembram disso? Pegamos um gancho aí do livro e começamos a falar sobre os chakras, os 7 chakras, os 7 centros de forças que nós temos. Vimos ali a luz predominante, algumas peculiaridades lá sobre os chakras. E agora, eu acho interessante, já que a gente está trabalhando com essa ideia de plano espiritual e plano material e a energia concentrada no nosso corpo espiritual, como ela abastece aí a nossa vida. Eu não sei se vocês já viram, aqui não está muito bem, está um pouco pequeno, porque na verdade a imagem é grande, eu não consegui dividir para colocar em 2 slides. Mas dá para ter uma excelente ideia, pelo menos com esse quadro aqui de cima. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar ou não ouviu falar sobre perispírito, duplo etérico, corpo mental, corpo material, não é? Se faz uma alusão a uma cebola. Eu já ouvi muito isso. Se faz alusão a uma cebola. Uma cebola, quando a gente corta, não tem várias camadas? O nosso corpo também. O que está aqui é o nosso corpo material, não é? Mas a nossa essência espiritual. Do nosso corpo material até a nossa essência espiritual são várias e inúmeras camadas. Aqui tem mais ou menos as principais. Entre elas, entre essas camadas, temos inúmeras subcamadas, não é? Mas aqui nós temos os traços centrais dessa divisão. Corpo físico é o nosso corpo material. Nós temos o duplo etérico, que é mais físico do que espiritual. Tanto é que o duplo etérico, quando a pessoa desencarna, fica mais aqui do que vai com o perispírito. O perispírito, sim. O perispírito, sim, está entre o duplo etérico e o corpo espiritual. Na erraticidade, no plano espiritual, a nossa capacidade mental, ela é tão expandida que nós conseguimos moldar, muitas vezes, né, ou por sentimentos, ou por vontade mesmo, o nosso perispírito, que é a nossa roupagem espiritual. O espírito pode ser visto no plano espiritual, muitas vezes até como a sua forma física da última encarnação, ou da penúltima, ou de outra, dependendo do adiantamento daquele espírito. E daquele mais se identifica.
É aquele se identificar que ele vai se Roupar. plasmar. Né? E ele plasma pelo pensamento. Quando ele tem condições de fazer isso? Por que é interessante essa questão do perispírito? Que é o nosso corpo espiritual na erraticidade. Porque algumas pessoas desencarnam com tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva, que o teor mental delas é tão baixo que desfigura o corpo perispiritual, o perispírito. Muitas entidades, aí tem uma história aqui, rápida, que eu vou contar para vocês, desencarnam com um ímpeto de vingança, com um ímpeto de raiva, de preservar o que seria a honra que a gente viu até aqui, né? Como é que ele fez isso comigo, ele atentou aí contra a minha pessoa, eu vou acabar com a vida dele, da família dele. E esse sentimento de raiva é automaticamente transferido para a sua forma física. Como é que vai ser a forma física dele? Bonita? Não. Disforme, ou, muitas vezes, com a forma animalesca. E aí, a gente tem um dos casos de licantropia. Um dos casos de licantropia, ele está ligado justamente a esses sentimentos ainda instintos, que não são sentimentos, né, são mais instintos de raiva, de agressão, que ainda estão ligados a esse espírito, que ele ainda possui, que ele ainda cultiva. E como ele tem um sentimento que, na verdade, é um instinto que está presente no mundo animal, a forma dele vai ser plasmada como um animal. E aí tem essa história que eu ia falar lá do Das Fronteiras da Loucura, aquele livro que eu já falei aqui, eu acho muito interessante. O indivíduo foi lá para uma mesa de desobsessão num determinado momento. São várias histórias muito interessantes nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura. Se eu não me engano, é Manuel Filomeno de Miranda, pelo espírito de... Eu vou lembrar, depois eu falo para vocês, mas tem lá embaixo. Falei, Nas Fronteiras da Loucura. E o indivíduo falou, eu vou acabar com ele, não sei o que, eu vou acabar com ele. E aí o doutrinador falou, calma aí, meu amigo, só um segundo. Você está com raiva porque aconteceu tudo isso, né? Agora, você também fez muita coisa errada para os outros. As coisas precisam se ajustar, né? Isso que você está sofrendo foi consequência. Eu vou chamar aqui uma pessoa para poder te explicar melhor, para você começar a entender melhor isso. Ele, tudo bem, pode chamar essa pessoa. Aí trouxeram um chimpanzé. Viu isso? Chegaram ali? Não. Trouxeram um chimpanzé. E aí o cara falou, o que eu tenho a ver com esses animais? Eu não tenho nada a ver com animal. Ele fala, animal não. É um espírito que foi caro aí a uma encarnação sua, só que você fez tão mal a esse espírito, que ele acabou também tendo tanta raiva de você, que acabou se transformando no animal. Teve um trabalho energético gigantesco para poder fazer esse espírito, que estava com a forma de chimpanzé, retomar pelo menos algumas feições humanas para poder conversar e tudo mais. Isso também acontece porque aquele indivíduo que ele está falando, vamos por esse o macaco, ele está com aquela forma porque ele também acaba se vendo dessa forma. E a mente é tão poderosa que o caso tem muitos que são cara de rato, cara com a fisionomia de lobo. São espíritos que se viam, que costumavam ter atitudes baixas e que muitas vezes a gente fala assim, aquele é um rato, e ele mesmo acredita que ele é uma pessoa baixa, uma pessoa que tem esse tipo de sentimento, que ele é mesmo e ele não tem problema com isso. Ele vai se vendo tanto daquela forma, ele vai se colocando tanto daquele jeito e vivendo a vida com essas atitudes, que quando ele desencarna, aquela forma que ele se via, ele continua se vendo. E ele realmente está daquele jeito, porque ele fez com que o perispírito dele se plasmasse daquela forma. Exatamente. Também. Por isso que tem muitos casos que às vezes, eu vi um monstro, é um espírito que está deformado, ele devido às escolhas da vida dele, a forma como ele pensava, a forma como ele agia durante a vida, e que ele acabou daquela forma mesmo, se prejudicando, né? E aí leva um tempo imenso para que ele possa se recuperar. Tempo, trabalho, reajuste. E às vezes eles perdem completamente qualquer forma. Perdem completamente qualquer forma. Aí são os famosos ovoides. Ovoides. São usados, inclusive,
como sanguessugas energéticos por outros espíritos que depois vão se prevalecer da energia que eles acabam sugando de encarnados e desencarnados. Ovoides, uma forma de ovo. Não é? O espírito, para depois conseguir voltar o seu perispírito a uma forma humana, demora. E aí tem aqueles casos que a gente até falou. Ah, por que a mãe fica grávida? Às vezes Só um perde. pouquinho. Nem sempre, tá? Não estou dizendo que todo caso que uma mãe perde um filho é isso. Mas alguns desses casos é uma reconstrução do perispírito. Ele precisa passar por aquele período ali, reconstruindo o perispírito dele, exatamente. E aí várias vezes, para que ele possa vir a reencarnar. E isso também acontece muito com suicida, aquele tipo de suicida que se dilacera, faz mal ao próprio corpo, e aí você está fazendo primeiro com quem? A gente já sabe que a gente faz com o nosso espírito, né? Tudo que a gente está refletindo aqui no corpo está no perispírito, tudo. E aí, quando o indivíduo atenta contra a própria vida, e também tem o caso do veneno, aquelas coisas que a gente vê várias vezes, tem vários livros falando sobre isso. André Luiz fala várias vezes, veio com problemas respiratórios, com situações assim que você não conseguia entender. Eu conheço um caso que a pessoa ela reencarnou, ela tinha os órgãos dela todos trocados de lado. Todos. E ela fez regressão, ela soube que ela tinha cometido suicídio não só uma vez. Então, assim, você vê que você vem para a vida, ela já desencarnou, ela viveu 30 e poucos anos. E era uma reconstrução, ela era muito espírita, então ela recebia muitas mensagens, ela estava reconstruindo o corpo espiritual dela. Ela precisava passar por uma vida de expiações, né, para que ela pudesse reconstruir aquilo tudo que ela mesma tinha em vidas transatas prejudicado. E isso acontece porque a gente marca nesse envoltório, no nosso perispírito, tudo aquilo que a gente faz, de bom e de ruim. Isso mesmo, muito interessante. Tem um autor que fala sobre isso, que é o Jorge Andréas, que ele vai falar sobre o corpo mental, essas camadas do nosso corpo, né? Mas esse quadro aqui, principalmente, pena que não vai dar para vocês verem, aqui em cima também representa mais ou menos, de uma forma um pouco mais detalhada, aqui de uma forma mais ampla, né? Temos o nosso corpo físico. Logo em seguida, o duplo etérico. Logo em seguida, o perispírito. Mental inferior, mental superior, corpo búdico e espírito. Tudo que a gente faz aqui no nosso corpo físico, as nossas ações contra o nosso próprio corpo, ficam armazenados no duplo etérico, ficam marcados e passam para o espírito. Passam para o corpo espiritual, que é para o perispírito. Se a pessoa tem uma tatuagem, se ela agride o seu organismo, como foi o caso do André Luiz, isso passa para o duplo etérico, que ainda tem uma alta carga de matéria, mais corpo material do que espiritual, para o corpo espiritual, que é a forma que você vai tomar depois de desencarnar, fica marcado. E todas as suas ações, positivas ou não, ficam gravadas no seu mental inferior. Todos. E superior também. Todas as ações. Se eu pratico um bem, esse bem que eu fiz vai ficar gravado aqui. Mental inferior e mental superior. Se eu pratiquei um mal, causei algum dano a alguém, vai ficar gravado aqui no meu corpo mental. Por que é interessante a gente ver isso? Porque às vezes as pessoas se enganam. Eu não estou fazendo mal, não. Na verdade, eu só estou retribuindo. Só que a consciência sabe se ela está fazendo mal ou se ela não está fazendo mal. A consciência sabe. O nosso corpo mental sabe. Por mais que o nosso ego escamoteie isso, simule outra coisa. No fundo, a pessoa sabe. No fundo, ela sabe. Tanto é que às vezes ela dorme, pode ser um desdobramento, ou pode ser a própria consciência avisando, olha só, isso aqui não está correto, você sabe disso. Né? Porque nos sonhos nós somos levados em desdobramento, mas nós temos contato também com o nosso corpo mental. Tudo bem ou não? A questão é a seguinte, quando a pessoa desencarna, ela perde o seu corpo físico, ela perde o seu duplo etérico,
o seu corpo espiritual vai ser projetado para o plano espiritual, claro, o corpo espiritual. As experiências da última encarnação ficam no mental inferior e projetadas também lá para o mental superior. Você entende tudo. Desencarnou, saem esses dois aqui. O duplo etérico fica. O duplo etérico fica. O corpo espiritual, ele pode até ser remodelado, porque de acordo com a força da sua mente, você pode remodelar. Você pode vir numa outra encarnação, por merecimento, sem um problema físico que você viria, porque você impressionou aqui o seu duplo etérico por conta, sei lá, de um excesso na vida, né? Gostava muito de comer gordura. E ele acabou impregnando isso no duplo etérico e no perispírito. Pode ser remodelado por merecimento ou não. Muitas vezes o espírito mesmo pede que o corpo espiritual dele, o perispírito, seja de um determinado jeito para poder impregnar o duplo etérico e o corpo físico nascer daquele jeito, que vai atender melhor aquela encarnação. Teve uma história de uma moça que desencarnou e ela tinha muitos méritos realmente, ela fazia muito bem, ela era consciente, estudiosa, só que ela tinha lá os motivos dela para poder não querer vir com um corpo esbelto. Quando o mentor, junto com ela, no planejamento reencarnatório, estava programando o perispírito que ia impregnar o duplo etérico para você ter ali a geração do corpo material, que é consequência, só sempre consequência, ele falou, olha, você pode ter um físico assim, ou um físico assado, isso vai ajudar na sua saúde, não é? Na sua longevidade e tudo mais. Aí, ela olhando aquilo tudo com conhecimento, né, sobre a genética espiritual, ela falou, não, vamos mexer um pouco aqui nessa glândula, porque eu conheço a minha mente. Eu preciso ter um pouco de peso a mais aí, porque eu não quero correr nenhum risco que eu correria se eu tivesse um corpo esbelto. Eu conheço a minha mente. Vamos deixar assim que é melhor. Não é? É claro que a pessoa pode moldar o seu corpo material. Nesse caso dela, por merecimento, ela poderia até, enfim, ter um corpo mais, segundo o mentor falou, mais saudável, que daria uma longevidade maior. Só que ela preferiu de qualquer forma ter um pouco de sobrepeso, não foi consequência da vida dela, foi genético, não foi uma escolha da vida, eu só consumi refrigerante, gordura e acabei tendo sobrepeso, vai ser uma consequência. Não, foi uma escolha dela. Mas, enfim, é interessante para a gente trabalhar com essas camadas. Desencarnou, saem essas duas, continuam essa e o plano mental também. E fica tudo armazenado ali. Quando você vai reconstruir essas duas camadas, o material vai sair do corpo mental. A forma que o seu perispírito vai ter, que vai impregnar um duplo etérico novo e um corpo novo, vai sair do seu plano mental. No direito, a gente tem uma situação que é muito interessante. Se chama... É um caso complexo lá que a gente chama de hard case, né? São os amputees by choice, ou self-amputees. O que é isso? Os automutiladores, ou mutiladores por escolha. Em determinadas situações, a medicina lá, a psiquiatria vai explicar melhor isso, mas é um assunto relativo ao direito também, o indivíduo não consegue conviver com um membro, ele não consegue conviver com aquele membro. Não consegue. Ele é extremamente infeliz com um braço esquerdo, por exemplo, ou com uma perna direita. Extremamente infeliz. E ele busca a tutela do Estado, o processo judicial, para poder ter uma autorização de amputar aquele membro, para ele poder se sentir bem, porque ele, de outra forma não se sente bem. Se você olha só pelo plano psiquiátrico, você vê, o sujeito tem algum desequilíbrio. Analisando nessa cadeia aqui, o que você acha que deve estar apitando na consciência dele sobre essa situação toda? De repente, pode ter sido o indivíduo que tirou vários braços ou várias pernas, amputando pessoas, ou um carrasco, torturador, que não consegue conviver com aquele corpo sadio e que ele precisa, por um dever de consciência, porque é a nossa consciência que nos cobra, passar por aquela situação, ou pelo menos ele acha que precisa. Ele acha que precisa passar por aquela situação para se remir na velha máxima do olho por olho, dente por dente.
Isso está muito impregnado na nossa consciência. Ficamos milênios pensando nisso, olho por olho, dente por dente. Aí o cara vem para cá, encarna muito bem, consegue ter uma chance de reencarnar de uma forma sadia e tranquila, só que a consciência não o deixa em paz. Claro, claro. Eu coloquei até a fonte, ó. É muito interessante, vocês depois darem uma olhada aí nessa fonte. É muito bom esse site, muito bom esse blog, né? Corpo búdico. Corpo búdico. Banco de dados da consciência, onde está gravada toda a nossa evolução. Nada. Búdico. Búdico vem de Buda, né? De ascendência suprema. Agora, o nosso contato com a divindade, eu acho que eu não coloquei aqui, mas o Jorge Andréa, ele tem uma pirâmide, ele faz isso daqui numa forma piramidal. Só que o topo da pirâmide do Jorge Andréas é aberto. E justamente está lá o espírito. Por que é aberto? Porque é no nosso espírito, e através do nosso espírito, do nosso plano maior, é que Deus se comunica. Tanto é que é ali que estão gravadas as leis divinas. Ali, no plano espiritual, né, no corpo espírito, barra espírito, que não é corpo, já é espírito, nós somos deuses. Então Deus se comunica com os encarnados e desencarnados através daquele último ponto lá em cima. Através dali que nós temos a consciência do que é certo, do que é errado, e aí, consequentemente, vai descendo até o plano mental, né? De verdade, de verdade. Nos Estados Unidos acontece. Acontece muito esse tipo de pedido. Nos Estados Unidos, na Alemanha, aqui no Brasil eu não tenho conhecimento. Aqui no Brasil eu não tenho conhecimento se já teve pedido judicial. Provavelmente sim. Porque como é uma questão humana, não é? Eu acredito que no Brasil, se não teve, foi por desconhecimento do indivíduo. O cara foi lá e resolveu fazer por conta própria. Mas se é discutido muito isso. Tem que manter vivo. E outras coisas também que você tem, como o caso do homem lagarto, dentre inúmeras outras situações. O indivíduo, ele aqui no Rio de Janeiro, teve um caso em que a Defensoria enfrentou. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro foi procurada por um indivíduo que ele queria assumir uma forma de lagarto. Ele não conseguiria viver de forma plena, feliz e saudável se ele não conseguisse se fez uma tatuagem, cortou a língua. Cortou a língua, ia colocar algumas guerras, alguma coisa assim que realmente você olhasse e o sujeito se parecesse com um lagarto. Imagina o perispírito. Imagina o perispírito dele já era um lagarto. Exatamente. É que quando ele chegou aqui, ele não encontrou essa adequação entre o corpo material. Não sei, a questão era até que ponto a Defensoria era obrigada a propor essa ação e pedir lá para o Poder Judiciário essa autorização ou não. Se chegou à conclusão, parece que não terminou ainda, que pelo direito à felicidade e à dignidade da pessoa humana, se for comprovado por uma junta médica, também com psicólogos participando, que se for atender a dignidade desse indivíduo, se ele realmente tem algum problema e que mental, psíquico, né, e que só vai conseguir viver de forma plena se fizer essa intervenção, o primeiro entendimento foi esse, então que se faça a intervenção, né. Vampiros? Sim. Colocam dentes, colocam tudo. Tem de tudo, né? Tudo. Tem de tudo, eu já vi. Tatuam o olho. Sim. Imagina, as pessoas não têm noção. Não tem. Agora, o perispírito, não dá para falar com certeza, que a gente não sabe com certeza. De repente não, né? De repente não. Porque mas pode ser tanta coisa. Pode ser tanta coisa, mas é muito provável que o perispírito dele tenha essa forma. É claro que pode ser também alguém ali com aquela forma, influenciando o indivíduo a ter também aquela forma. Tudo bem, é bem provável. Mas esse que está influenciando vai ter essa forma, não é? Vai ter essa forma. Por isso que no plano espiritual se fala muito de monstro, que nem a Tati falou, não é monstro nenhum, é um indivíduo que vai ser um espírito perfeito, vai ser um espírito crístico algum dia,
vamos nos encontrar todos com ele lá, falar, esse aí foi o Homem Lagarto, oh, que bacana te ver aqui. Mas vai estar lá todo mundo na plenitude. Lembra daquela época? Lá na plenitude. Sabe-se lá o que ele vai falar da gente também, né? Vai saber que a gente já não foi. Em tese não tem nenhuma limitação. Graças a Deus. No direito, o Código Civil que fala. O Código Civil fala que você não pode contrariar os bons costumes. Mas o que é bom costume? Então ninguém se mete muito com a questão da tatuagem, né? Não, mas lembre-se que tudo que você faz no seu corpo material está no seu perispírito. Tudo que você faz que agrida, eu acho que a tatuagem vai por esse lado, que agride, coisas que trazem energias pesadas, que vão te envolver em coisas que não são muito saudáveis e que vai fazer o mal. Porque tudo é energia. Olha só, se o sujeito coloca a tatuagem do Hitler, a pessoa que olhar para aquilo vai estar liberando uma energia boa ou uma energia ruim. Foi lá o Masaru Emoto, né? O poder das águas. Uma energia ruim. Imagina como é que você não vai estar sendo impregnado. Cada vez, se a água ficou assim, nosso corpo aí, o maior percentual é de água, como é que o nosso corpo não vai reagir com uma tatuagem dessas? Ou tatuagem escrito ódio, né? Enfim. Mas eu acho... Exatamente. Eu tenho 2 tatuagens. Todo mundo que vê fala que linda. Então tá recebendo coisa boa. É verdade. Olha só. Bom, aqui é mais ou menos a base. Não vamos ficar muito aqui, porque também não é o sentido. E o que eu acho... Eu vou dar uma lidinha aqui, só pra gente ver o que o Leon Denis fala, que eu achei muito interessante sobre espírito e perispírito. Ele fala assim, por espírito é preciso entender a alma revestida de seu envoltório fluídico. Este tem a forma do corpo físico e participa da imortalidade da alma, da qual é inseparável. Exatamente o que a gente estava falando. Da essência da alma, apenas sabemos de uma coisa, é que sendo indivisível, ela é imperecível. A alma se revela através dos seus pensamentos e também através dos seus atos. Porém, para que ela possa agir e impressionar nossos sentidos físicos, é-lhe necessário um intermediário semimaterial, perispírito, sem o que sua ação nos pareceria incompreensível. Este intermediário, o perispírito, nome dado ao seu envoltório fluídico, invisível e imponderável, é preciso procurar na sua ação o segredo dos fenômenos espíritas. Vou concluir aqui só para vocês entenderem o que a gente estava querendo passar. O corpo fluídico não é apenas um receptáculo de forças, é também o registro vivo, onde se imprime as imagens e as lembranças, sensações, impressões e fatos. Tudo se fixa, tudo nele se grava. É o que a gente está falando, tudo, as emoções. Quando as condições de intensidade e duração são muito fracas, as impressões não chegam até a nossa consciência. Tampouco ficam menos registradas no perispírito, onde permanecem latentes. Acontece o mesmo com os fatos que se prendem às nossas vidas anteriores. O ser psíquico, colocado no estado de sonambulismo, parcialmente desligado do corpo, pode retomar-lhe o encadeamento. Assim se explica o fenômeno da memória. Quanto mais completo for o desligamento, mais o campo da memória se alarga, as mais longínquas lembranças se despertam. O indivíduo pode reviver suas vidas passadas. Então, tudo está no nosso perispírito. Todas essas outras camadas que o Daniel colocou estão no nosso perispírito. Nós somos tudo isso. E todas as nossas vidas, nossas memórias, nossas sensações, as vidas anteriores estão dentro de nós, nesse momento apagadas ali, né? Desconectadas. Exatamente. Olha a distância que tem. Não é? São várias camadas. E é necessário que tenha essas camadas. De repente, a gente não ia conseguir conviver com o que fizemos na nossa vida passada. Imagina 10 vidas. Eu vou passar aqui só para a gente ler, porque aí a gente vai conseguir encaixar exatamente o que a gente está falando. Pedro Bernardone, certa noite, teve um sonho que ficou gravado com absoluta nitidez em sua consciência. Em estado sonambúlico e com a ajuda espiritual, regrediu no tempo e no espaço e relembrou sua reencarnação em Éfeso, na época em que João Evangelista mudara de nome. Naquela última noite em que falara na igreja de Éfeso, despedindo-se da vida física, curou uma multidão de doentes, inclusive leprosos. Pedro Bernardone era um dos leprosos curados por Pai Francisco. O fato assinalou sobremaneira sua gratidão por esse espírito e os mentores os fizeram regredir, deixaram bem aflorada na sua consciência esta dívida para com João, de sorte que ele sentisse, por direito e justiça, o dever de abrir os braços àquele que viria ao mundo pelos canais físicos da família Bernardone.
Pedro Bernardone não se esquecia do pai Francisco depois desse sonho guardado em segredo por medo, pois sentiu no corpo chagoso e fétido pela morféia. E sempre dizia, se vier a ser chamado de pai, este alguém se chamará Francisco. É uma promessa que faço aos deuses que me ouvem. Olha a promessa que ele fez. Volta aqui rapidinho, por favor, Tati. Olha a promessa que ele fez. De onde o mentor buscou? Lá de cima. Você quer que eu volte para trás? Na figura? Tá. Olha aqui que interessante. De onde ele buscou essa memória? O mentor que acabou conduzindo ali o Bernardone, aquela lembrança. Buscou daqui. Um banco de Trouxe para cá. Trouxe para cá. Ele desceu até o sonho, que na verdade é uma experiência, tudo bem, espiritual, mas ficou gravado naquela mente encarnada. Ele subiu várias camadas para trazer aquela informação que está lá, está tudo lá, para a atual vida, para a atual encarnação, para a atual consciência, que é uma consciência temporária do encarnado, né? Mas as informações ficam registradas lá em cima. Se você quiser buscar uma informação lá da sua encarnação mais longínqua, está lá. Nem sempre temos acesso ou condições para isso, né? Mesmo depois de desencarnado. O André Luiz precisou demorar muito tempo para conseguir ter algum acesso às vidas passadas, né? Não é assim, porque é para a gente não saber mesmo, né? Claro. Não necessariamente. Muitas vezes você já superou um problema que estava gravado lá naquele seu plano mental, buscando a equação, você já superou aquilo. Não vai projetar para o teu perispírito. Não vai. Espírito em si, não é? Tanto é que espírito em si. Porque você não tem nenhum corpo material ou provavelmente mental. Por que eu digo provavelmente? Porque eles têm a consciência. Só que essa consciência não tem uma forma do jeito que a gente registra a forma física. Quanto mais sutil nós vamos ficando, mais a gente vai se libertando dessas amarras, o perispírito é um corpo grosseiro perto do espírito, né? Que não tem forma. Agora, o corpo búdico... Oi? Não. Todos nós. Quando você deixa de ter... quando você deixa... Eles não precisam, mas tem. Precisa só para poder ficar encarnado. E assim, o perispírito, nós todos temos. Quanto a gente vai deixar de ter conforme for a nossa evolução. Ele vai ficando sutil, cada vez mais sutil, vai ficando sutil. Mas isso são muitos e muitas... Assim, quando o espírito que não tem mais perispírito, Jesus, são espíritos, assim, extremamente evoluídos. E a gente vai, ao longo da evolução, deixando cada vez mais sutil, mais fluídico esse corpo. Mas evolução. Agora, o corpo búdico, que é o banco de dados, já continua. Corpo búdico e espírito, claro, somos espíritos imortais. Espíritos sempre seremos, né? Espíritos imortais. O corpo búdico, sim. Mas uma hora, conforme a nossa evolução, nós vamos deixar de ter o perispírito. Entendeu? Uma hora vamos deixar. Mas aí é já muito evoluído. E aí, de repente, você vai precisar, como ela falou, reencarnar num determinado lugar para auxiliar, né, missionário, você... exatamente. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Liberar corpo material, então nem se fala. Corpo material já passou do mundo de regeneração, foi para o mundo feliz. Já é outro tipo de matéria, nessa matéria grosseira nossa, né? Mas ainda há perispírito. Sim. Só que muito mais sutil. Sim. Joana, ela habita os mundos felizes. Quando encarnou, nas últimas vezes, tranquilamente se utilizou do seu perispírito, né? Só que quando desencarna, não tem o mesmo perispírito do que outras pessoas que ainda estão aí no início do progresso, né? Sim, exatamente. Aí eu botei aqui sonhos de existências passadas. Os sonhos de existências passadas são aqueles em que o sonhador revive fatos ocorridos em outras reencarnações. Tais sonhos dependendo, se expressam claramente os episódios em recordação.
sem deixar qualquer margem para dúvida quanto aos eventos pretéritos, ou então retrata episódios de existências anteriores associados ao momento existencial do sonhador. Neste último caso, geralmente observa-se um fenômeno de simetria, em que certa situação do presente assemelha-se a outra já vivida. Ele está trazendo aqui aquilo ali que ele, toda essa sensação que ele sentiu, né, era necessário para que marcasse ele, e ao despertar, aquilo fosse tão forte que ele continuasse o plano, que era ele aceitar o filho e colocar o nome de Francisco. E saber quem era aquele espírito na vida dele, né? Que estava chegando ali, né? Ou não. Porque quando ele acorda, ele não sabe se é o filho dele, que é João, ou se só foi olha, você tem que, como se fosse um agradecimento, coloca o nome do teu filho de João. Né? E o sonho é um terreno, assim, super amplo para a gente. Nós que estudamos muito a espiritualidade, é fundamental que a gente entenda esse momento fugiu a palavra agora, de desdobramento nosso, né? Que é a hora que o nosso corpo descansa e o nosso espírito se vê no mundo espiritual. E que nós somos esse mundo espiritual, nós fazemos parte dele. Vou voltar aqui para o Leon Denis, que é fantástico e maravilhoso. Eu sempre falo dele. Sim, pode ser. Não, eu não vejo como déjà vu. Aqui é como se fosse assim, uma situação. O déjà vu é você ver uma cena. Aqui, eu estou vendo isso aqui e eu já vivi isso. Mas exatamente essa cena, né? Isso aqui ele está falando como se fosse um fenômeno de simetria. Alguma coisa que aconteceu numa outra vida, parecida com essa vida minha agora. Eu já vivi esse problema, mas de uma forma diferente em outra situação. Eu sonhei, vamos supor, que eu estava num lugar passando fome. E aí eu estou nessa minha vida aqui, passando fome. Não no mesmo lugar, não com as mesmas pessoas, mas com um problema parecido com daquela situação. É meio que para dizer assim, vamos estudar esse momento? Por que será que você está vivendo de novo essa situação? Não é de agora. Já é um fato que você, de repente, está tentando resgatar nessa, de uma forma diferente. A espiritualidade está sempre tentando nos ajudar. Mas a gente ainda não consegue compreender essa ajuda. E aí, muitas vezes, a gente esquece, a gente não entende o sonho, a gente, muito maluquice, a gente não quer nem entender, porque vem umas coisas esquisitas, né? A gente deixa para lá, não quero ver aquilo tudo. Ele bota aqui... assim, ó. Ele coloca primeiro. Os sonhos, sob suas formas tão variadas, têm somente uma causa: a emancipação da alma. Esta se destaca do corpo carnal durante o sono e se transporta para um plano mais ou menos elevado do universo, onde ela perceba, com o auxílio de seus próprios sentidos, os seres e as coisas deste plano. Ele divide os sonhos em 3 categorias. A gente já falou sobre elas em outra aula, que ele colocou. O Leon Denis ele coloca mais profundo, né? E eu acho muito claro a forma como ele coloca também. Eu vou falar só o espírita, porque é o que a gente está estudando. E os outros é mais consciência mesmo, envolve a nossa vida. E ele bota aqui o terceiro. Sonhos profundos ou sonhos etéreos. O espírito escapa da vida física, que foi o que aconteceu com ele, com Pedro. Desliga-se da matéria, percorre a superfície da terra e a imensidão. Ele aí busca os seres amados, seus parentes, seus amigos, seus guias espirituais. Às vezes, vai ao encontro de almas humanas desligadas, como ele da carne durante o sono. Entre eles, um intercâmbio de pensamentos e de visões se estabelece. Dessas conversas, ele relata impressões que raramente afetam o cérebro físico, em consequência de sua impotência vibratória. Elas deixam, todavia, sua marca na consciência sob forma de intuições e pressentimentos, e influem mais do que se imagina na direção de nossa vida, inspirando nossas resoluções e nossos atos. Daí o provérbio: a noite é boa conselheira. Então, é interessante a gente ver que a gente vive os 2 mundos, mesmo encarnado. A gente tem a possibilidade, e com o entendimento e o conhecimento, de saber viver nesses 2 mundos. Sabendo disso, quando a gente vai dormir, a gente tem que se preparar para que a gente possa dormir, como eu já falei diversas vezes. É muito importante esse momento para o corpo, que é o do descanso, e principalmente para o espírito, que é uma hora que você vai ter um amparo, é uma hora de reencontro, é uma hora que você pode ter toda ali a solução de um problema que você achava que não tinha solução.
Então é muito importante a gente se preparar e ver a hora do sono como uma hora de destaque na nossa vida. Porque se você for ver, é 8 horas de sono, 12 horas, 6 horas, todo dia. Quantos anos da nossa vida são? Quanto tempo nós passamos, então, na espiritualidade sem nem noção a gente ter? É muito grande. E é uma hora que a gente pode aproveitar pra gente. Quanto mais preparado eu estiver, mais esses auxílios e esses amparos vão vir. E se eu não estiver preparado, muitos algozes, inimigos vão se utilizar dessa hora. Que é aquelas coisas, a gente vê coisas pesadas, a gente dormir sem fazer uma prece, não se conectar com o nosso anjo, e dormir cansado e exausto e se entregar para qualquer coisa. Vamos entregar para Orfeu. Como é que fala? Orfeu? Morfeu? Então, cuidado com Morfeu, né? Porque a gente não sabe quem é. A gente tem que ter cuidado com isso. Então, é uma hora muito importante. E Leon Denis, é muito mais profundo o estudo. Eu botei só uns pedacinhos. Vale a pena ler esse livro também, de tantos que a gente fala. Agora, sempre que eu falar um livro, eu vou lembrar de você. Que é muito bom. É conhecimento, né? Todo conhecimento nos muda, né? Nos ajuda. Quer passar para a próxima? E aí, agora... Eu acho que a gente nem precisa ler essa, que é mais o final do capítulo. É aquela coisa dele, ele sela esse compromisso com Francisco e fica, já sabe lá, e vai botar o nome do filho de Francisco, não quer nem saber, e a gente vê, né, a gente já sabe que ele bota, né, não quer nem saber da mulher, imagina se ele ouvir. Agora, eu achei super engraçado, ela queria João, né, ela queria João, e ele Francisco. Agora, por que João fez isso, né? Deixou ela confusa, deixou ela triste, né, porque ela, meu marido não deixou eu fazer Francisco. Mas, então, esse capítulo é basicamente isso. Achei ele muito legal, muito interessante. Muita coisa pra gente estudar, né? Rico. E agora a gente vai pro próximo, né? Que é o tenso. Agora, que também, isso aqui é a mesma coisa. Não vou ler pra gente não perder. Eu acho que é legal a gente ler só pra gente saber que a gente tá entrando. Vai introduzir o próximo. Quando certificou-se da eficácia da ação do Unidos para o Bem, que acontece? Eles se unem, né, espiritualmente. Tá acontecendo o maior trabalho espiritual, aqueles espíritos evoluidíssimos estão se unindo para que aconteça todo esse processo, né, que Francisco reencarne e que tudo ocorra de acordo, né? Ele tem esse grupo, eles dão o nome ao grupo deles de Unidos para o Bem, que é muito, muito interessante, né? É uma falange, a Falange Unidos para o Bem, como também tem a falange da galera. Aí ele nome que deu a equipe de companheiros sob seu comando, dividiu-se em grupos que alternados difundiam o amor e a paz em vasta região da Itália. E dentre as sombras que combateriam havia o mutirão do verdugo Ernesto. Bom, a gente tem 10 minutos, nossa aula encurtou, nós não vamos mais até 3h10. E você acha que a gente começa? Eu acho que é interessante para a gente já... Pelo menos a gente... Já caminha um pouco mais no nono. Porque a gente está super atrasado. Bom, capítulo 9, gente, então vai falar desse contra-ataque, né? Quando Francisco reuniu a sua falange, João, que seria Francisco, reuniu a sua falange para vir aqui trazer a mensagem, reviver a mensagem de Cristo como um fator aí que ia mudar a humanidade para sempre. Falanges também do outro lado, né? O pessoal já aí mais involuído. Esse negócio de evoluído não é muito bom, né? Mas o pessoal ainda ligado aos seus instintos se organizou para ter um contra-ataque. E aqui a gente vai ver nesse 9º capítulo justamente essa falange de espíritos, ainda no início aí da senda espiritual, da sua evolução, trabalhando para poder frear essa intenção aí de Francisco. O mutirão do verdugo, chamado Ernesto, esse era o capitão lá dessa falange, Ernesto, era avassalador, com a participação de dezenas de entidades predispostas ao mal, escolhidas a dedo e reunidas em grupos selecionados pela intensidade das maldades que praticavam, nas modalidades mais tétricas. Aqui, só fazendo um parêntese rapidinho, é uma questão interessante, né? Você vê toda essa maldade, mas espera aí, como é que surgiu, como é que aconteceu? As pessoas, elas simplesmente resolvem atrapalhar a vida de quem quer fazer o bem, sem mais
ou sem mais ou sem menos? Como é que funciona isso? Ele vai falar nesse capítulo 9 justamente o que levou esse verdugo a ficar assim, dessa forma, né? Claro que ainda no início da sua marcha espiritual, né? Mas mesmo assim, por que ele tem tanta raiva? Ernesto, homenzarrão de traços grosseiros, abrutalhado, que tinha sede de sangue, como tinha de água, quando na carne fora colhido pelo destino por pesadas provações, desde a lepra até a loucura, da fome à nudez, reunindo consigo um grupo de pessoas em processos kármicos semelhantes. Ninguém encarna, não é? Principalmente numa situação dessas, sozinho, sem outras pessoas que também estejam ligadas àqueles laços ali, de laços kármicos. Passar a vida inteira destilando escórias magnéticas inferiores na forma de provações incontáveis. 2 de seus filhos se tornaram assassinos por prazer, buscando suas vítimas nas estradas e delas abusando pelos impulsos dos seus mais grosseiros sentimentos. 2 de suas 4 filhas foram estupradas no ambiente da própria casa e Camapsa, sua mulher, era como fera enjaulada na carne. Fera enjaulada na carne. Pela descrição, conclui-se que essa família, o que era essa família? Sua filha mais nova, Carmeline, aí sim, aí é um ponto muito interessante para a gente pegar de atenção. Adorava-o. E ele retribuía esse carinho através de um sentimento rudimentar, como despertar de seu amor a alguém na face da terra. Olha só, ele odiava tudo e todo mundo, é ou não é? Mas essa filha, que estava nessa família não por acaso, não é? Talvez não fosse nem por provação, mas uma missionária ali encarnando entre brutos, ela entregava o que para ele? Ódio e raiva, ou ela entregava amor? E vocês notem que ele também, de certa forma, retribuía de forma positiva. Mesmo todo o embrutecimento dele não permitia que ele deixasse também de ter um sentimento amoroso para com essa filha. Carmeline, né? Adorava, tudo bem. Eram 2 espíritos ligados, sem que a ação de um pudesse interferir na quebra de harmonia entre essas 2 almas. A fera humana, presa à carne na personalidade de Ernesto, tornava-se uma ovelha, a um simples desejo de Carmeline, bastando a sua presença chorosa para desfazer todas as ideias funestas de Ernesto, diante de qualquer circunstância. Olha a ação que esse espírito, um pouco mais adiantado, tinha nessa família ainda de embrutecidos. Será que foi por acaso que Carmeline encarnou lá? Não foi. Serviu de prova para ela e também de merecimento, né? Porque ela, aos poucos, conseguiu afetar aquele ambiente onde ela encarnou, e a intenção aqui foi essa, não é? Uma semente consegue afetar todo aquele ambiente. Então não foi por acaso, né? Como a gente viu, faz parte do planejamento reencarnatório e tudo mais. Certa ocasião, Carmeline gozava das delícias da natureza em pequena campina. Corria como se fosse uma gazela no bulinar dos ventos, tudo bem. Qual era a situação aqui que ele estava narrando? Só para a gente adiantar um pouco por conta do avançado da hora. Ela se dava muito bem com todo mundo, ela ficava alheia a todos esses pensamentos de maldade que a família dela tinha e projetava naquele ambiente familiar. Pelo contrário, ela trazia um bom equilíbrio a isso. Só que acontece que num determinado momento, não sei se eu vou pular muito aqui, vai falar um pouco dessa inadequação que ela tinha com a família, que ela ficava um pouco triste por conta daquele ambiente pesado, né? Mas num determinado momento, ela é raptada. Aqui. Em seu passeio pela vegetação rasteira, Carmeline foi raptada por 2 malandros, que, qual corvos, viviam à procura de vítimas indefesas, buscando distrair seus instintos. Acharam que os deuses naquele dia os favoreciam. Olha só, os deuses favoreciam eles a praticarem crimes. A moça como que enlouquecera, oprimida nos musculosos braços dos 2 malfeitores, que imediatamente abusaram quanto quiseram do seu inocente corpo, deixando num estado lamentável. Quando voltou a si, desmemoriada, nunca mais acertou o caminho de casa. Caminho de casa lá do Ernesto, onde ela vivia com os irmãos também.
perambulou pelas encostas dos Apeninos e foi encontrada por alguns lenhadores, que por caridade a conduziram à cidade mais próxima, sem que dela pudessem certificar a procedência. Nem o que fazia. A confusão mental da jovem pelos choques emocionais inesperados foi tanta que articulava com dificuldade somente os sons. Li, li, li. Era o solfejo de uma canção que costumava cantar quando saía pelos campos ao encontro da natureza. Na cidade, a apelidaram de a doida Lili. Olha que coisa triste, Aí a gente vê um monte de gente, a gente fica achando que as pessoas são loucas, né? Que a gente desmerece, né? Os conflitos, as dores dos outros, né? Porque vê ali andando na rua, o maluco, o mendigo. A gente tem que parar e pensar, né? Se a gente olhar com olhos de amor e começar a entender que não é bem por aí, que ali dentro tem um ser cheio de situações, conflitos, e muitas vezes completamente de desequilíbrio por algum fato que ocorreu na sua vida, a gente olha com mais amor, né? A gente começa a perceber que não é bem assim. Ninguém quer morar na rua e ficar sujo e jogado. Qualquer um de nós, porque o que aconteceu com ela era uma pessoa boa, ela não fazia mal a ninguém, enlouqueceu por um fato horroroso que aconteceu na sua vida, perdeu o equilíbrio totalmente, que pode acontecer com qualquer um. Quantos casos a gente vê isso? Ninguém está livre de não enlouquecer, né? Ninguém está livre. Exatamente, tem muito isso. Espírito adiantado que era, Carmelina, espírito adiantado. Espírito adiantado. Alguma necessidade ela precisava, né, passar por aquilo ali, e o sumiço dela também vai acontecer, vai levar várias coisas a acontecerem na casa, né? E aí que é o que a gente vai falar no próximo capítulo. Tá tudo encadeado, a gente vai ver no próximo capítulo, mas tudo no encadeado. No próximo capítulo acabou a novela. É bom que fica aquele suspense, né? Porque ela falou, ela foi bem firme comigo. Não pode acabar depois das 3. São quase 3, né? Não dá pra gente fazer a nossa prece no lugar. Alguém quer fazer a prece? Agradecemos, Senhor Jesus, a sua bondade sobre nós em todos os momentos e pedimos aos nossos mentores que nos acompanhem durante toda a semana nessa nossa vontade, nessa nossa escolha, na busca do nosso autoconhecimento e da nossa reforma íntima. Que Jesus seja conosco em todos os momentos, graças a Deus. Obrigado, meus amigos. Boa palestra, bom retorno.